galerinha! Hoje a gente vai falar do teatro no Renascimento. Então, para compreender melhor sobre essa questão teatral, eu vou fazer um resumo rápido sobre o Renascimento, que foi uma época em que a humanidade ela começa a voltar-se para o seu estudo, ou seja, o estudo do seu comportamento aqui no mundo. Então, se antes a igreja ela dominava de uma forma unilateral todo um comportamento aqui na Terra, com o Renascimento essa ideia começa a se enfraquecer. Não que a igreja ela começa a se arruinar, mas ela começa a perder aquele poder imenso que tinha sobre as atitudes das pessoas. Então as pessoas começam a se descobrir, começam a se perguntar, começam a se estudar enquanto ser aqui na Terra. Então esse renascimento ele se desenvolve em muitas áreas. A gente tem na pintura, na arquitetura, na escultura, enfim. Então toda a questão artística, que é um meio de comunicação tão forte na época quanto hoje também já que a arte ela servia muito para comunicar, já que nesse tempo a grande maioria das pessoas não eram letradas, ou seja, não sabiam ler nem escrever. Então a arte era usada muito nessa questão cultural, claro, mas também de comunicação. E o teatro foi bastante usado pela igreja na Idade Medieval para difundir todo aquele comportamento, toda aquela informação sobre como o ser humano deveria se comportar. Então o teatro ele fazia essas representações, claro, além das pinturas, das esculturas que a gente já vem estudando ao longo da nossa vida. Então o teatro ele tem essa função também de levar essas informações religiosas para que o povo se sinta com medo, que a função muito era de informar as histórias bíblicas, mas também de amedrontar as pessoas para determinados comportamentos mais ousados. Então, o teatro medieval ele teve algumas características. Eu vou pôr aí para vocês perceberem lá na frente a gente fazer uma comparação com o teatro Renascimento. Veja essas características do teatro medieval. Na Idade Média, a cultura era privilégio dos monges, nos conventos. A Igreja, quando da fundação do Império Romano, havia proibido as encenações, por considerá-las imorais e violentas. Deste modo, as representações limitavam-se aos mistérios realizados durante as festas de Natal e Páscoa. Mistérios nada tem a ver com os mistérios da religião. A palavra mistério vem de ministerium, latim, que significa exercício, representação. Na Idade Média, não se construíram edifícios. O lugar teatral era a praça. O público passeava à frente dos palcos, menson. A representação era um grande acontecimento na cidade e todos participavam. O teatro oficial era o religioso, no qual se encenavam os mistérios. Então você pode perceber essas características do teatro medieval e uma característica bastante importante é a questão do uso da história bíblica, né? Era muito em função da igreja. E isso, claro, com o Renascimento é quebrado, é cortado, já que os artistas, que aliás não eram artistas, para deixar aqui claro, as pessoas que praticavam o teatro, a arte cênica nessa época, eram profissionais, carpinteiro, pedreiro, enfim, não eram pessoas preparadas para o teatro e assim atuavam. Já no Renascimento, porque não existia essa profissão de ator, no Renascimento começa já a se desenvolver, até porque o teatro era um pouco marginalizado e com isso uma sacada interessante. Então se convidou pessoas da nobreza para fazer parte dessas pessoas que atuavam nessas peças.
E se você traz a nobreza, termina essa questão do ponto de vista do teatro ser uma atitude um pouco marginalizada, termina se rompendo ou se desfazendo, porque ninguém vai atuar onde o nobre está. Então foi uma sacada interessante. Mas também tem outra coisa, se o nobre é inserido nisso, então toda aquela linguagem, como eu posso dizer, simples, ou uma linguagem um pouco, no nosso linguajar, fuleira, ela teve que ser corrigida, porque o nobre ele não vai ficar num lugar onde a pobreza quando eu falo pobreza, no linguajar, em todas aquelas atitudes representadas, vão estar ali de forma intensa. Então a peça ela começa a se desenvolver de uma forma mais pensada, elaborada, começa a ser representadas textos filosóficos, começa a ser adquirida ali palavras da filosofia, enfim. Então você já começa uma organização que antes não tinha, porque a nobreza ela traz esses elementos da cultura clássica para dentro dessas peças de teatro, fora os escritores. Então, com esse desenvolvimento, e também, já que foi proibido essas pessoas que estavam atuando nesses tipos de apresentação, proibido de apresentar peças com história bíblica, então começaram a se pensar em histórias do cotidiano, em história da filosofia, como eu já falei. Então já começa também aquela questão do escritor. Então as pessoas começam a escrever peças do cotidiano. É aí que aparece Shakespeare, né? Que é um dos grandes escritores que a gente conhece nessa época do Nascimento. Só uma coisa aqui interessante, que Shakespeare era apenas uma pessoa que tomava conta de carroças, de cavalo, e foram pedir a ele que escrevesse como um bico, né? Escrevesse peças de teatro. Não é nem peças de teatro, mas histórias para que fosse apresentado. Ele começou a escrever, pegando umas que já existiam e melhorando, e assim foi, né? Como já tem indícios de que Romeu e Julieta já era uma peça existente. E ele só fez que melhorar bastante, e nisso atingiu o sucesso que teve, que antes não tinha. Então já começa a se escrever peças dramáticas, peças fora do contexto religioso, e assim desenvolve. E aí eu vou colocar para vocês imagens desse teatro e algumas informações, algumas dessas características, que você vai perceber a diferença lá do teatro medieval. Então veja aí. Nasceu na Inglaterra em 1564, sendo primeiramente ator na companhia teatral do Conde de Leicester. Mais tarde, passou a adaptar peças antigas, escrevendo um grande número de farsas, comédias, dramas históricos e pastorais e tragédias. Considerado o maior poeta e dramaturgo do Renascimento na Inglaterra. O caráter religioso vai desaparecendo e o teatro profano volta a ser apresentado inicialmente nos salões dos príncipes, onde eram construídos palcos, sendo o público composto somente pela corte. O teatro passou a ser considerado uma arte erudita e assim foi estudado e analisado a partir do teatro greco-romano. O edifício também foi pensado com base no modelo greco-romano e entendido como um lugar de abrigo para um povo ideal, com divisões hierárquicas, onde esse pudesse celebrar seus faustos. Por isso, foi planejado com lugares definidos para cada classe social. Entre as propostas teóricas e a construção dos edifícios, passaram-se muitos anos. Um dos primeiros foi o Teatro Olímpico, 1585, de Vicenza,
do arquiteto Andrea Di Pietro, o Palladio. Então vocês perceberam aí algumas características do teatro elisabetano, que aliás tem esse nome porque foi desenvolvido durante o reinado da rainha Elizabeth na Inglaterra. Mas a gente tem outro tipo, outra corrente, né, que é o teatro dell'arte ou dell'arte. Esse teatro já é mais, como posso falar, é um teatro mais solto, né, mais amarrado com a questão das histórias filosóficas. Já é um teatro de rua, é um teatro onde as críticas eram muito voltadas para a nobreza. Então as pessoas tinham que improvisar muito. Então não era uma história ali escrita. Você tinha um título, mas as pessoas que atuavam ali naquele teatro de rua, que geralmente era um tablado, tinha a carroça ali com as roupas e mudavam de forma rápida, enfim. E, claro, como eu falei, criticava muito a questão da nobreza. Então eles faziam isso na rua. Era diferente do elisabetano, que tinha um espaço, ou seja, começa a desenvolver um espaço específico do teatro, que a gente pode chamar, como hoje tem, né? O espaço é o teatro, assim como a arte cênica também teatral. Então você tem todo um desenvolvimento ali, e aí sim também já surge a profissão de ator, que antes não tinha, como eu falei, né? Antes era qualquer pessoa trazida para poder apresentar. E no Renascimento ele já começa a aparecer como profissão de ator. Então você vê um desenvolvimento dessa categoria artística. E voltando para o teatro dell'arte, então tem toda essa característica de improvisação, de um teatro de rua. Se eu for comparar hoje, para quem já assistiu a Praça é Nossa, então tinha também aquela função de entra um personagem, faz toda aquela apresentação de si, sai e entra outro. Então era muito essa dinâmica de entrar cada um e apresentar ali sua história, geralmente comédia e drama, né? Como se tem as duas máscaras como representante da arte teatral, do teatro, que é aquela máscara rindo e a máscara chorando, porque as primeiras representações teatral foi a comédia e o drama. Uma das coisas interessantes do teatro, no caso dell'arte, são os personagens. Então a gente tem, que também é bastante conhecido, a gente tem o Arlequim, veja aí. A gente tem a Colombina. A gente tem o Pierrot. Polichinelo. E o Pantaleão. Então, como vocês viram aí, são os personagens rotineiros, né, dessas peças que eu falei, da apresentação em rua, e que colaboraram bastante para o teatro que a gente tem hoje. Então você vê que a história ela não é recente, mas é antiga. Então, claro, que muitas que a gente vê hoje, que a gente pensa que foi desenvolvido agora na era moderna, não, já vem lá do Renascimento, lá em 1500, antes do Brasil até ser descoberto. Valeu! Espero que tenha contribuído um pouco com o conhecimento sobre o teatro e a gente se vê.